compartilhar uma palavra com você, que está em Romanos, capítulo 8, no verso 31 ao 39, uma palavra poderosa. E eu quero trazer o título para a mensagem desta noite: Escolhidos Triunfantes. Escolhidos Triunfantes. Romanos 8, do 31 até o 39. Vamos ler. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir. É gostoso ouvir esse barulho de folheando a Bíblia, né? Que coisa maravilhosa. Mas você que acessou, ligou sua Bíblia ou quiser acompanhar na mesma versão, nós estaremos lendo aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que você faz quando alguém chega para você com aquele papo de derrotado? Uma pessoa que foi escolhida por Deus, pessoa que foi salva por Deus, uma pessoa que Jesus morreu por ela, ressuscitou por ela, triunfou na cruz por ela, mas ela vem e começa com aquela conversa: ai meu Deus, ai minha vida, a minha vida é só sofrimento, a minha vida não faz sentido. Qual que é a sua atitude quando você se depara com uma pessoa assim? Não dá vontade, às vezes, de pegar a pessoa e falar assim: peraí, deixa eu abrir sua cabeça e colocar uma coisa aí. Você é vencedor. Cristo morreu por você. Não dá vontade de chegar e falar assim para a pessoa, abrir os textos bíblicos e começar, ou cantar: vitorioso és, né? Na tempestade estás. Vamos cantar, vamos tentar memorizar, trazer à nossa mente quem nós somos em Cristo. O pior é quando somos nós, né? A gente levanta aquele dia e fala assim: meu Deus, podia continuar dormindo um pouco mais, podia dormir hoje e acordar amanhã, a realidade for outra, né? Mudar esse cenário, acabar com este sofrimento. Não é assim? Nenhum de nós está isento de passar, talvez, esse drama de um papo de derrota, de uma postura de derrotado na nossa vida. E esses dias estava pensando: será que as pessoas corajosas estão em extinção? Sabe quem é aquelas pessoas de um tempo assim que lutava até as últimas consequências? Aquela pessoa que pegava uma situação, ela não desistia, mas ela ia até o final. Enquanto não esgotava todas as possibilidades, ela não largava. Você já viu esse tipo de gente? Eu creio que aqui tem muitos. Eu creio que aqui essa igreja tem muitas pessoas assim. Mas eu também, não sei se você também tem esse temor, de que quando a gente olha, parece que está surgindo uma geração de pessoas dominadas
por um espírito de derrota. Pessoas com medo, pessoas que estão enfraquecidas, estão sempre fracas, não têm aquela ousadia espiritual de se levantar e falar, não, pera lá, a derrota não me define. Eu não sou definido pelas circunstâncias, porque eu sei quem eu sirvo. Mas algumas vezes eu temo estar surgindo uma geração de pessoas enfraquecidas, homens e mulheres. E quando eu falo geração, eu não estou me referindo a pessoas de 15 ou 20 anos de idade, mas pessoas de 15, de 20, de 30, de 40, 50, 70 anos. Homens e mulheres que parece que se enfraqueceram, perderam a coragem e está vivendo num marasmo, naquele tempo de derrota, fala assim, não tem mais jeito para mim. Seria melhor que Jesus me levasse de uma vez, porque já não dá mais para viver aqui. Perdeu a esperança. A esperança foi embora. E pessoas que, talvez ao invés de olhar para situações e falar assim, eu vou encarar esse desafio. Eu não vou abandonar o carro, mas eu vou empurrar o carro e vou dar um jeito de chegar em casa. Eu vou resolver, enquanto não esgotar as possibilidades, eu vou encarar essa situação e não vou desistir com facilidade. Eu creio que tem pessoas vitoriosas, vencedoras no nosso meio aqui, amém? Se eu perguntar para você, quantos têm espírito de derrota aqui, digam amém. Não, né? Mas quantos têm espírito de vencedor aqui, diga amém. Olha, teve gente que tirou força lá do fundo mesmo. É isso aí, nós somos vencedores, não por nós, mas por Cristo. E aí, como é maravilhoso olhar para o texto e a palavra do Senhor traz essa boa notícia que nós temos nesta palavra e nos traz uma recordação de que nós não fomos escolhidos para carregar um título, uma identidade de derrotado, mas nós fomos escolhidos para carregar um título de mais do que vencedores. Por isso, escolhidos vitoriosos, escolhidos triunfantes. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, eu não sei qual que é a tua percepção quando você lê esse texto. Para mim, esse texto me diz muita coisa. E a gente não consegue abordar tudo o que esse texto diz em apenas um culto. A gente poderia, sim, sentar e ir dialogando e conversando, e por isso que ainda bem que a gente tem as células para aprofundar um pouquinho mais. Mas esse texto, ele nos traz uma segurança. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse texto, ele tem a intenção de despertar um sentimento de completa segurança para quem foi alcançado pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tem a intenção, quando ele escreve esse texto, ele, inspirado pelo Espírito Santo, de transmitir uma mensagem de que o passado é a garantia para o presente e principalmente para o futuro. Ou seja, quando Jesus morreu lá há quase 2000 anos atrás, é a garantia que nós temos, que nós somos vitoriosos e que nós vamos na vida eterna passar com Ele. Esta é a garantia desse texto, quando o apóstolo Paulo escreve para nós. Quando ele diz assim, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo o seguinte, quem é juiz? É Deus. Se você entendeu que Jesus morreu por você e você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não há acusação, condenação contra a sua vida. Se você é um escolhido de Deus, que Deus te resgatou do poder das trevas e do pecado, te purificou, te limpou, e você tem essa identidade de filho de Deus, de escolhido de Deus, então não há acusação contra a sua vida. Não há título de derrotado na sua testa. Você não carrega um título de quem perdeu uma batalha, mas você carrega um título de quem é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo tem essa intenção de despertar em nós essa mensagem de completa segurança, que nós podemos caminhar triunfantes, porque Cristo morreu por nós. Existem algumas dificuldades durante a jornada nessa terra, sim ou não? Poucas ou muitas? De todas as cores e tamanhos, né?
Tem todo tipo de dificuldade que você pode escolher. E nenhum de nós aqui está isento de passar por dificuldades. Durante a nossa trajetória, seja a pessoa que tenha aí 15 ou 20 anos de idade, ou quem já passou dos 60, todos já passou, está passando ou vai passar por dificuldade. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma ideia para nós de que as dificuldades não são obstáculos para os propósitos de Deus. As dificuldades não são obstáculos para os propósitos de Deus para mim e para você. Aquilo que Deus escolheu para a nossa vida, não tem dificuldade que nos para. Não tem dificuldade que vai dizer assim, não vai acontecer o que Deus prometeu para a sua vida. As dificuldades desse tempo, dessa terra, não podem parar. O próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 8, verso 18, dizendo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Se Deus está conosco, nós temos tudo o que nós precisamos. Então não há um título de derrota para nós, mas um título de vencedores, de triunfantes, de vitoriosos. E eu te pergunto, aparentemente, o pecado é uma ameaça? Sim ou não? Sim e não, né? Sim e não. Porque o pecado, ele é uma ameaça para quem está dominado pelo poder do pecado. Aquele que não foi comprado com o sangue de Jesus, que não está ligado em Jesus, aquele que não tem um compromisso com Jesus, o pecado é uma ameaça. Mas para aquele que está ligado em Jesus, o pecado não é uma ameaça. Porque ele sabe em quem ele está ligado. Ele sabe a quem recorrer. Não quer dizer que nós não pecamos, mas quer dizer que o pecado não domina aqueles que estão em Cristo. O pecado não pode dominar aqueles que estão em Cristo. E as adversidades são ameaças? Não são ameaça. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nunca abandonará os seus filhos. Deus nunca abandona quem Ele tem por filhos. Por isso que as adversidades não são ameaça à nossa vida. As ameaças que acontecem ao nosso redor não podem nos atingir se nós estamos embaixo da proteção do nosso Deus. A garantia é que Ele está conosco todos os dias. Então, o pecado não é ameaça porque Jesus já venceu o pecado na cruz e nós sabemos a quem recorrer. É aquele que o pecado não teve poder sobre a vida dele. As adversidades da mesma forma, porque não importa as tensões e as pressões que nós passamos, Deus está conosco. Deus está conosco. Um comentarista bíblico chamado Bicken, ele diz assim: longe de serem vítimas das circunstâncias, todos os que estão firmes recebem a vitória esmagadora por meio de Cristo Jesus, cujo amor foi mais forte do que a morte. Longe de serem vítimas das circunstâncias, todos os que estão firmes recebem a vitória esmagadora por meio de Cristo Jesus, cujo amor foi mais forte que a morte. E eu te pergunto, tem pessoas que se tornam vítimas das circunstâncias? E muitas. Agora, quem entende que Cristo venceu tudo na cruz, ainda que venham as circunstâncias, não se torna vítima das circunstâncias. Consegue vencer, porque vence em Cristo Jesus, amém? E quando nós olhamos para esse texto, às vezes a gente olha assim, alguém usando assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Usando esse texto muitas vezes como um amuleto. Esse texto não é um amuleto. Este texto não é uma superstição. Este texto, ele não é uma poesia, uma teoria bonita para nós. É muito mais do que isso. Esse texto é o Evangelho que transmite uma mensagem de triunfo, porque Cristo morreu na cruz. Quando nós olhamos para esse texto, não é simplesmente para olhar para ele e declarar como se fosse resolver algo na nossa vida automaticamente, mas é olhar para esse texto e ter a convicção de que existe uma mensagem
de vitória, de triunfo. Cristo morreu na cruz. Por isso que eu sou vencedor. Não é simplesmente declarar o texto, mas é ter na mente de que Cristo morreu por mim na cruz. E sabe que, neste contexto, o apóstolo Paulo, ele traz que Jesus é o Senhor. Jesus, ele continua sendo o Senhor. Jesus continua dominando o império das trevas no mundo natural e sobrenatural. Não existe nada que Jesus não tenha domínio. Quando ele começa a dizer assim, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, mas eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo assim, não há impossível para Jesus. Não há nada impossível para Jesus. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor Jesus, Ele continua sendo o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Porque Ele foi crucificado, mas Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, Ele é Senhor dos principados e potestades. Porque Jesus, Ele triunfou sobre principados, sobre potestades, espíritos, todo o poder das trevas, Jesus triunfou na cruz. Quando eles achavam que tinha derrotado o Filho de Deus, Jesus se levanta ao terceiro dia vitorioso. Nem a morte pôde deter Jesus, nem os demônios puderam deter Jesus. Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre as trevas, Ele é vencedor. O Senhor Jesus, Ele continua sendo o Senhor do presente e do porvir, porque Ele é eterno. Jesus, Ele não está preso ao tempo que nós vivemos aqui na terra, porque Jesus, Ele é eterno, Ele está no passado, no presente, no futuro, porque Ele não existe, Ele é. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. E a palavra do Senhor diz que Ele passeia no tempo. Aquilo que nós nem imaginamos que vai acontecer, Ele já sabe. Isso não te traz segurança? Isso não te traz confiança? Isso não te traz descanso? Isso não te traz uma postura de vencedor? Dizendo, eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que Ele se levantará no momento certo, porque Ele já triunfou sobre a morte, sobre o inferno, sobre as trevas. Eu sei o Deus que eu sirvo, porque Ele é eterno e não tem nada impossível para Ele. Ele é o Senhor que venceu todas as coisas, naturais e sobrenaturais. Ele está acima de todas as coisas. Eu quero citar uma frase para você e eu vou repetir. Nós não temos compromisso com derrota. Nós não temos compromisso com a derrota porque nós somos povo de Deus. Nós não podemos carregar sentimento de derrota, publicar mensagens de derrota, colocar nas redes sociais coisas de derrota. Nós somos vencedores. Nós precisamos trazer dentro de nós uma palavra de que nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos mais do que vencedores. E não entenda essa palavra como uma mensagem de triunfalismo, que não existe luta para quem serve a Deus. Existem lutas, eu estou falando, existem lutas, existem adversidades, mas isso não pode barrar o poder do nosso Deus. As circunstâncias não nos definem. Nós temos que ter em mente que o Senhor que nos ama também nos guarda. O Senhor que nos ama também nos protege. O Senhor que nos ama também nos solta, e às vezes a gente leva alguns trupicões. Mas Ele também nos guarda e nos livra de todo mal. Porque o anjo do Senhor, diz o Salmo, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Portanto, não há por que os filhos de Deus viver como derrotados, você concorda? Cabisbaixos, com palavra de derrota.
E eu vou repetir mais uma vez uma frase que eu disse aqui. As circunstâncias não nos definem. Não nos definem. Se você estiver passando um momento de enfermidade, não é a enfermidade que vai definir quem você é. Se você está passando um tempo de prejuízo financeiro, não é este tempo que você está vivendo que vai definir quem você é. Se você está vivendo um problema familiar, não é isso que vai definir quem você é, dizendo você é um derrotado, Deus te desprezou, Deus já não te ama mais, você não é filho de Deus, você não é escolhido de Deus, Deus te abandonou. Não te define. Nós temos que entender que algumas circunstâncias que nós passamos, existe um propósito que Deus está querendo fazer algo em nós e através de nós. Você lembra de um texto que diz, nos profetas, que algumas vezes Deus nos leva ao deserto para falar de amor? Você entende isso? Algumas vezes Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Algumas vezes Deus nos permite passar por apertos na vida, para nos falar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele tem um propósito tão grande que nós não imaginamos. Então você entende que as adversidades desse tempo que nós vivemos não resume aquilo que Deus pensa a nosso respeito? Não. Agora eu te pergunto, qual que é a sua postura diante dessas adversidades? Qual a sua postura? Quais são as suas atitudes diante das dificuldades? Uma atitude de derrotado ou de vencedor? De escolhido triunfante? Eu queria trazer apenas uma lição para essa noite. Você que quer anotar, apenas uma frase. Tome postura de vencedor. Assim mesmo, no imperativo. Tome postura de vencedor. Eu não estou dizendo você ter uma aparência de vencedor e por dentro está arrebentado, está derrotado. Sabe aquele negócio assim? Não, se fazer de forte, mas por dentro está arrebentado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de que o estado de fraqueza, o estado de circunstância, o estado de adversidades, ele não deve ser permanente na sua vida. Não deve ser permanente, você não deve ficar preso ao estado de fraqueza, ao estado de adversidade que você esteja vivendo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que dá mole para o diabo. Em momentos de adversidade tem gente que dá mole para o diabo. E começa a falar assim, porque o inimigo está... E o inimigo começa a soprar no ouvido da pessoa dizendo, Deus não te ama mais. E a pessoa começa a colocar aquilo na cabeça, eu acho que Deus não me ama mais. E vai dando mole para o diabo. Essa enfermidade aí é porque você cometeu algo e que desagradou a Deus. Não que às vezes não seja, mas às vezes a pessoa coloca coisas que o diabo vai colocando. O diabo vai colocando culpa, vai colocando peso, acusação. E você sabe que o Satanás, o significado do nome Satanás é acusador. Deus não acusa, Jesus não acusa, o Espírito Santo não acusa, é o diabo quem acusa, que fica martelando na cabeça de algumas pessoas. Então no momento de adversidade, não dê mole para o diabo. Se começar a soprar na sua vida, você é um fraco mesmo, você é um derrotado mesmo, você não vai conseguir vencer, você vai ter que desistir, abandone tudo. Não dê mole para o diabo, fale assim, eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu entendo que o momento que eu estou passando não é nada bom, mas eu estou na expectativa daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu só estou na expectativa, o que Deus vai fazer dessa vez, eu não sei, mas eu sei que Ele está cuidando de tudo. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não vejo, quando não escuto, quando não percebo, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele está cuidando, eu sei que alguma coisa Deus está fazendo. Amém? Você entende essa palavra? Então, eu quero ser muito transparente com você, muito sincero. Nem tudo vai dar certo na sua vida. Nem todos os seus planos vão se cumprir. Você vai passar por sofrimentos, por perdas, prejuízos.
enfermidades. E não é profecia, são evidências. Nós estamos num mundo cheio de pecados. Que Deus nos ajude a passarmos menos sofrimento possível. Que Deus minimize os nossos sofrimentos. Que Deus nos ajude a aprender sem precisar passar por sofrimentos. Mas nós vamos ter muitos planos frustrados. Infelizmente nós temos, por isso que é bom sonhar bastante e planejar bastante. Já que vamos ter planos frustrados, vamos planejar bastante. Vamos sonhar bastante. Mas quando seus planos forem frustrados, mas quando as coisas não derem certo para você, mas quando você não conseguir evitar o sofrimento na sua vida, quando você olhar e se sentir impotente diante de determinadas situações, quando você fala assim, minhas forças já se acabaram, não sei o que fazer. Não fique se massacrando. Não fique dando lado para o inimigo. Mas, tente entender em Deus qual é o propósito. Tente entender em Deus o que Ele está querendo te ensinar. Tente entender em Deus, fala assim, Deus, eu sei que eu sou vitorioso. Mas Deus, parece que eu já perdi escudo, espada, até o sapato. Mas eu quero confiar que o Senhor está trabalhando, Senhor. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou assumir um título de derrotado. Eu não vou assumir um título de perdedor. Eu vou continuar dizendo, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu sou mais do que vencedor em Deus que cuida de mim. Eu sou mais do que vencedor porque Cristo venceu por mim na cruz do Calvário. Eu não vou assumir o título de derrotado. Lembre-se de que você é vencedor por meio de Cristo Jesus. Não é aquilo que você fez, não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Ele fez na cruz. Isaías, ele traz muito claramente isso daí. Isaías 53, ele vai falar que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Como ovelha muda, Ele foi levado para o matadouro. E não abriu a sua boca. Ele sofreu, Ele sangrou, foi por mim e por você. E não foi para que nós olhássemos para o sacrifício de Jesus e falasse assim, eu não suporto, eu não aguento esse sofrimento. Mas é para olhar e falar assim, como Ele venceu, eu sei que eu vou vencer não por minhas forças, mas por Ele. Porque Ele venceu, é por meio dEle. E Ele venceu e te fez excessivamente vencedor. Mais do que vencedor, quer dizer excessivamente vencedor. Não é você que venceu, não sou eu que venci, mas Ele venceu. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores, porque nós não fizemos nada e nós somos vencedores. Nós somos vencedores por aquilo que nós fizemos, pelas nossas lutas, mas por Ele. Ele venceu. Amém? E Ele é vencedor sobre todas as coisas, naturais, sobrenaturais, visíveis, invisíveis, tocáveis, intocáveis. Tudo Ele venceu. Não tem nada que diga assim, Jesus venceu, só uma parte, não venceu todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas. Mas não tinha câncer no tempo de Jesus, será que Ele venceu o câncer? Venceu. Porque Ele venceu todas as enfermidades, nada pôde deter o nosso Cristo. Nada pôde vencer o nosso Cristo. Nós servimos aquele que vive e reina para todo sempre. Deixa eu te falar, tomar a postura de vencedor é uma das maneiras de testemunhar sobre Jesus. Sabia disso? Sabe quando o vizinho vai até você e fala assim, vizinho, vizinha, eu estou passando uma luta na minha vida, não aguento mais. E daí se você responder assim, você está passando isso? É que você não viu os meus problemas. Você está reclamando de dor nas costas, você não sabe a dor que eu estou passando, não é só nas costas, é na cabeça. Né, Donizete? Dor de cabeça no corpo inteiro, né?
Agora, você acha que você vai transmitir uma palavra de esperança para a pessoa? Agora, se a pessoa vem para você e diz assim, vizinho, vizinha, estou passando uma luta na minha casa. E você fala assim, olha, deixa eu te contar, eu também estou passando alguns problemas na minha casa. Mas tem uma coisa, eu estou tão firmado em Jesus, que eu estou sentindo uma paz, uma segurança, uma confiança, eu estou na expectativa de que eu vou sair vitorioso dessa luta. Esse problema não está me dominando, porque eu sei que Jesus está comigo. E eu nem sei de onde eu estou arrancando forças, aliás, eu sei, é de Jesus. Tem até pessoas que dizem para mim assim, como você tem aguentado passar essa luta? Como você tem aguentado passar um problema tão grande como esse? Aí você diz assim, é só Jesus. É só Jesus. Não tem como explicar, é só Jesus. E a gente olha para as nossas forças e realmente nossas forças são pequenas. Mas através da nossa fé em Cristo Jesus nós conseguimos vencer. E nós testemunhamos de que nós não somos derrotados. E o vizinho fala assim, mas eu também quero viver um tempo assim na minha vida. Você pode me ajudar? Você pode me dar essa receita e você vai ter uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Senta aqui, vamos orar. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Deixa eu falar um texto para você e você cita aqueles textos que você sabe que são textos que vai trazer paz e força e segurança e confiança para aquela pessoa. Eu tenho certeza que Deus, Ele já tem usado pessoas assim, amém? Você não vai ficar prostrado. Você pode vencer a vergonha, a culpa, o medo, o pecado, porque Jesus venceu por você na cruz do Calvário. Se nós tomarmos postura de vitoriosos, nós não seremos mais escravos das circunstâncias. Quando nós tomamos postura de vitoriosos, de escolhidos triunfantes, nós não ficamos presos às circunstâncias, dominados pelas circunstâncias. Nenhum obstáculo tem poder suficiente para nos separar de Cristo. O texto diz sobre isso. O texto está dizendo assim, quem nos separará do amor de Deus? Quem te separará do amor de Deus? Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nenhum obstáculo. Amém? Imagine como pode ser nossas famílias, se nós tomarmos uma postura de vitoriosos. Imagine como pode ser o nosso ambiente de trabalho. Sabe aquele ambiente ruidoso? Aquele ambiente de trabalho pesado. E de repente você chega com postura de vitorioso, com palavra de vitória, com paz dentro do teu coração, o ambiente começa a ser transformado. Quando nós tomarmos postura de vitorioso, eu fico imaginando que nosso bairro pode ser alcançado, os vizinhos da igreja, os vizinhos da sua casa. Deus pode alcançar, simplesmente se nós escolhermos vencer, erguermos a nossa cabeça, seguir em frente, independentemente das dificuldades. Sabe? Pessoas serão livres das suas mazelas quando olharem para nós. Pessoas serão transformadas, histórias serão transformadas quando olharem para nós. Pessoas vão chegar e falar assim, me conte, como você conseguiu vencer aquela situação há anos atrás? Como você conseguiu vencer aquela situação que você passou na sua família, na sua casa ou com você mesmo? E você vai poder falar assim, olha, você vai abrir aquele sorrisão. Foi Jesus. Foi Jesus quem venceu por mim. Você imagina assim, pessoas abrindo aquele sorrisão, independente das situações. Gente, muita gente vai sair sorridente, mesmo em minhas circunstâncias, sabendo que Jesus está com eles. Eu quero convidar você a colocar-se em pé neste momento. Descendo ao Senhor por essa noite. Deus, nós te agradecemos. Obrigado, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio. Somos gratos a Ti, por cada pessoa que pôde, Pai, vir aqui essa noite cultuar ao Senhor, em um só espírito, em um só propósito, dizendo que o Senhor é Deus poderoso.
Obrigado por se manifestar em nosso meio. Eu creio que o Senhor está operando grandes coisas na vida de cada um aqui, ó Pai. Que não se resuma só no culto de hoje, mas que durante a semana o Senhor continue trabalhando, fazendo coisas extraordinárias na vida de cada um, ó Pai. Despeça cada um em paz, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor. Dê um retorno para o lar, ó Deus, seguros em Ti. Dê uma noite também tranquila, de sono reparador, um sono bem tranquilo, Senhor, e uma semana abençoada na Tua presença. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar